Uma boa noite. A TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez ao vivo com o programa Alegria de Viver, que tem como proposta esse programa justamente de falar de temas acerca do suicídio. E nos últimos programas nós estamos justamente estudando algumas questões do Livro dos Espíritos que se refere justamente ao suicídio. É o item desgosto da vida, suicídio, que começou desde a questão 943 e hoje nós estamos justamente estudando a questão 953, a 953A e a 953B, né? E tema importantíssimo, principalmente nos dias de hoje, em que, segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje nós temos a cada 45 segundos alguém cometendo suicídio e, paralelo a essa, 20 tentativas acontecem de suicídio. Então, importante debater esse tema, importante falar sobre o suicídio, sim, muito importante, porque para alguns falar de temas como este vai justamente incentivar as pessoas a cometerem o ato, mas é um mero engano, principalmente pelos ensinamentos que a doutrina espírita nos coloca. Nós vamos pensar duas ou mais vezes em relação a cometer o ato, principalmente porque estamos infringindo as leis de Deus, estamos criando uma expiação, né, para conosco, e segundo o Chico, precisaria de 200 anos um espírito para se refazer daquele ato cometido, né? E um outro ponto que é justamente se deparar com, no outro lado, ainda vivo, pulsante, com os problemas que ele estava e que o fez cometer o ato de suicídio, além dos dramas de consciência que ele vai encontrar-se no outro lado da vida. Então, enfrentar as oportunidades da reencarnação, suportar com resignação as provações e as expiações, este sim é o remédio para que possamos encontrar o amparo dos amigos espirituais. Uma boa noite a Érica, a Luciana, a Dona Luísa, Max, muita paz, muita luz, a Luiz Otávio que está conosco também. E agradecemos a oportunidade de estarmos aqui falando justamente de tema este tão importante que é o suicídio. E a questão, lembrando que quem não assistiu ou perdeu as questões, né, anteriores ou os programas anteriores, poderá justamente acessar o canal TV Chico Xavier lá no YouTube. E Kardec pergunta, na questão 953, quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, será culpada se abreviar por alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a morte? Questão interessante. Sempre se é culpado, diz o Espírito de Verdade, por não aguardar o termo fixado por Deus para a existência. Aliás, quem poderá estar certo de que esse termo tenha chegado, apesar das aparências, e de que um socorro inesperado não venha no último momento? Questão interessante, porque às vezes encontramos, né, pessoas altamente comprometidas fisicamente, em alguma moléstia, até mesmo incurável, e pode-se pensar imediatamente justamente abreviar a vida daquele que está ali sofrendo. Mas o Espírito de Verdade é bem enfático na resposta, que
sempre se é culpado por não aguardar o termo fixado por Deus em relação à existência, porque só Ele sabe quando a existência vai chegar ao seu fim, né? Porque em algum momento, bem lá vamos dizer assim, no limiar daquela problemática, pode a partir dali surgir uma sobrevida, uma cura para aquele problema que ali está se passando e o indivíduo voltar à sua saúde. E aí? E se cometeu ou se abreviou a vida daquele até na tentativa de abreviar os sofrimentos? É verdade? Então não nos devemos colocar no lugar de Deus e se nos mostrarmos justamente conhecedores da sabedoria, né, divina que só a Ele tem a capacidade de ter esse entendimento. Uma boa noite a Tarsila, que entrou agora, muita paz. A Érica nos diz, no entanto, não há motivo para essa fuga, é um erro gravíssimo, é verdade. Luiz Otávio diz, por compromissos doutrinários, às vezes fica impossível participar, mas sempre acompanhando. O importante é que nós temos esses encontros, né? Uma vez ou outra, e vamos estreitando, né, Otávio, os nossos laços de afinidade. A Luísa Marques nos diz, muitas vezes estou estudando na RAI e não consigo acompanhar. O importante é estar estudando, isso aqui é o mais importante, somente quando vimos, né, no programa do Livro dos Espíritos, que o estudo é muito importante e fundamental para nós espíritas. A questão 953A. Compreende-se que, nas circunstâncias habituais, o suicídio seja condenável, mas figuramos o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é abreviada por alguns instantes. E neste caso, será viável, né, abreviar o sofrimento, né, daquele, mesmo se figurando como uma morte inevitável? E aí justamente é mais uma vez se colocar no lugar de Deus e achar que nós temos a condição para realizar justamente e abreviar o sofrimento daqueles. Quem sabe não. Nada acontece por um acaso. E nós sabemos que mesmo essas moléstias que culminam na morte, né, uma morte inevitável, são depurações do perispírito, né, são depurações do espírito que é necessário passar por aquela condição. E o Espírito de Verdade diz, é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Se foi dada aquela condição para que o espírito passasse, o reencarnante passasse por aquela situação, é porque era necessário para ele, para o amadurecimento espiritual. Então, devemos tirar justamente da nossa mente essa questão de abreviar o sofrimento daquele que, mesmo como essa questão é colocada por Kardec, mesmo diante de uma morte inevitável, né? Em que a vida só é abreviada por alguns instantes. Mesmo assim, aquele momento, aquele instante é importante para aquele espírito reencarnante, né? E o Espírito de Verdade coloca justamente a posição da resignação e da submissão à vontade de Deus, que é muito importante nesse momento. Uma boa noite a CEJN de Itaporanga, muita paz e uma boa noite. E a questão 953b, nesse caso, quais são as consequências de tal ato? Como sempre, e de acordo com as circunstâncias, uma expiação proporcional à gravidade da falta. Então, reforçando mais uma vez, né, porque Kardec justamente procura, com a sua questão
e o aprofundamento na 953A e AB, a posição firme do Espírito de verdade na tentativa de abreviar o sofrimento daquele espírito reencarnante que ali está, muitas vezes com uma moléstia incurável e que está numa morte imediata. É necessário justamente obedecer à vontade de Deus, né, e se submeter a essa vontade, porque se o espírito reencarnante está passando por aquela situação, é porque é necessário para aquele espírito, é obrigatório para ele, para o seu amadurecimento, é um expurgo, né? E indo com resignação nesse processo, né, o espírito vai retornar à parte espiritual muito mais leve, muito mais suave, com todo o amparo espiritual necessário para aquele momento e para aquele retorno. E Érica diz, e temos que passar até o fim com resignação. Essa é a palavra-chave, resignação. E confiar em Deus sempre, de que aquela situação é necessária, foi permitida por Ele, e se veio para que possamos passar, é porque nós temos a condição e a força necessária para carregar aquele momento de sofrimento que porventura possamos estar ali ou um familiar passando, né? Mesmo na iminência de uma morte, é necessário ir até o fim, né, aquele sofrimento. De outra forma, aquele que procura abreviar o sofrimento vai sofrer as consequências daquele ato e até agravar, né, a própria situação. E Érica, para finalizar, nos diz, mesmo que seja um segundo, ele é necessário para o espírito. Realmente, Érica diz, muitas vezes por ignorância. É por isso que a doutrina espírita nos dá uma condição de conhecimento da vida muito importante e aumenta a responsabilidade em relação aos nossos atos, em relação às nossas condições diante da vida, porque não cabe a ninguém tirar a sua própria vida e nem a ninguém incentivar para o abreviamento daquele sofrimento que ali pode se encontrar aquele espírito reencarnante. Assim sendo, finalizamos mais uma vez o programa Alegria de Viver, que possamos com esses conhecimentos, com essas reflexões que fazemos nesse programa Alegria de Viver, que acontece 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta-feira, poder levar os esclarecimentos àqueles que passam principalmente por dificuldades, provações e expiações nesse momento. E saber que tudo aquilo tem uma razão de ser e que é preciso trabalhar a resignação e a confiança e a fé em Deus. E procurar a ajuda necessária no momento em que achar que vai fraquejar. Porque sempre vai encontrar alguém que possa estar disposto, né, a ajudar, e os familiares que possam estar atentos a estas situações, somente porque os jovens, nossos jovens, estão sendo em maioria nessas tentativas e nessa situação de suicídio em nossa sociedade. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez e logo em seguida estaremos retornando com o momento com Chico Xavier. Muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe agora e sempre.